Gostaria de contar a você sobre o segredo mais estranho do mundo. Alguns anos atrás, o Dr. Albert Schweitzer, vencedor do Prêmio Nobel, estava sendo entrevistado em Londres e um repórter lhe perguntou: Doutor, o que há de errado com os homens de hoje? O grande doutor ficou em silêncio por um momento e então disse: Os homens simplesmente não pensam. É sobre isso que quero falar com você. Hoje vivemos em uma era de ouro. Esta é uma época pela qual o homem ansiou, sonhou e trabalhou por milhares de anos. Mas agora que ela chegou, nós basicamente a tomamos como algo garantido. Nós, na América, somos particularmente afortunados por viver na terra mais rica que já existiu na face da terra. Uma terra de oportunidades abundantes para todos. Mas você sabe o que acontece? Bem, vamos pegar 100 homens que começam suas vidas de forma igual aos 25 anos. Você tem ideia do que acontecerá com esses homens quando tiverem 65 anos? Esses 100 homens que aos 25 anos acreditam que terão sucesso, se você perguntar a qualquer um deles se quer ser bem-sucedido, ele dirá que sim. Você notará que ele está animado com a vida, que há um certo brilho em seu olhar, que sua postura é ereta e que a vida lhe parece uma aventura interessante. Mas quando chegarem aos 65 anos, apenas um será rico, 4 serão financeiramente independentes, 5 ainda estarão trabalhando e 54 estarão falidos. Agora pense por um momento: dos 100, apenas 5 alcançam o sucesso. Por que tantos falham? O que aconteceu com aquele brilho que tinham aos 25 anos? O que aconteceu com os sonhos, as esperanças, os planos? E por que há uma diferença tão grande entre o que esses homens pretendiam fazer e o que realmente realizaram? Quando dizemos que apenas 5% alcançam o sucesso, precisamos definir o que é sucesso. E aqui está a melhor definição que já encontrei. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Se um homem está trabalhando em direção a um objetivo predeterminado e sabe para onde está indo, esse homem é um sucesso. Se ele não está fazendo isso, ele é um fracasso. O sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Um distinto psiquiatra chamado Rollo May escreveu um livro maravilhoso chamado A Busca do Homem por Si Mesmo. E nesse livro ele diz que o oposto da coragem em nossa sociedade não é a covardia, mas sim o conformismo. E esse é o problema de hoje em dia, conformismo. As pessoas agem como todo mundo sem saber porquê, sem saber para onde estão indo. Agora pense nisso. Atualmente, nos Estados Unidos, há mais de 18 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, e a maioria delas está falida. Elas dependem de outra pessoa para as necessidades básicas da vida. Aprendemos a ler aos 7 anos. Aprendemos a ganhar a vida aos 25. Normalmente, nessa idade, já estamos não apenas ganhando a vida, mas sustentando uma família. E ainda assim, quando chegamos aos 65 anos, não aprendemos como nos tornar financeiramente independentes na terra mais rica que já existiu. Por quê? Porque somos conformistas. E o problema é que estamos agindo como o grupo errado, os 95% que não têm sucesso. Agora, por que essas pessoas são conformistas? Bem, na verdade elas não sabem. Essas pessoas acreditam que suas vidas são moldadas pelas circunstâncias, por coisas que acontecem com elas, por forças externas. Elas são pessoas direcionadas de fora para dentro. Foi realizada uma pesquisa com muitos trabalhadores. Esses homens foram questionados: por que você trabalha? Por que você se levanta de manhã? 19 em cada 20 não tinham ideia. Se você perguntasse a eles, diriam: bem, todo mundo vai trabalhar de manhã, e essa é a razão pela qual fazem isso, porque todo mundo faz. Agora, voltemos à nossa definição de sucesso. Quem tem sucesso? A única pessoa que tem sucesso é aquela que está progressivamente realizando um ideal de valor. É a pessoa que diz: eu vou me tornar isso. E então começa a trabalhar para alcançar esse objetivo. Vou dizer: quem são as pessoas bem-sucedidas? Um sucesso é o professor que dá aulas porque é isso que ele ou ela quer fazer. O sucesso é a mulher que é esposa e mãe porque queria se tornar esposa e mãe e está fazendo um bom trabalho nisso. O sucesso é o homem que administra o posto de gasolina da esquina porque esse era seu sonho. Era isso que ele queria fazer. O sucesso é o vendedor que quer se tornar um profissional de alto nível e crescer e evoluir dentro de sua organização. O sucesso é qualquer pessoa que está deliberadamente fazendo um trabalho predeterminado, porque foi isso que ela decidiu fazer de forma deliberada.
mas apenas uma em cada 20 pessoas faz isso. É por isso que hoje não existe realmente concorrência, a menos que a criemos para nós mesmos. Em vez de competir, tudo o que precisamos fazer é criar. Sabe, por 20 anos procurei a chave que determinaria o que aconteceria com um ser humano. Haveria uma chave, eu queria saber, que tornaria o futuro uma promessa que poderíamos prever com grande precisão. Haveria uma chave que garantiria que uma pessoa se tornaria bem-sucedida se apenas soubesse dela e soubesse como usá-la? Bem, existe tal chave. E eu a encontrei. Você já se perguntou por que tantos homens trabalham tão duro e honestamente sem nunca alcançar nada em particular? E por que outros parecem não trabalhar tanto, mas conseguem tudo? Eles parecem ter o toque mágico. Você já ouviu alguém dizer isso sobre alguém? Tudo o que ele toca vira ouro. E você já notou que um homem que se torna bem-sucedido tende a continuar tendo sucesso? E por outro lado, você já percebeu como um homem que fracassa tende a continuar fracassando? Bem, isso acontece por causa dos objetivos. Alguns de nós têm objetivos, outros não. Pessoas com objetivos têm sucesso porque sabem para onde estão indo. É simples assim. Pense em um navio saindo do porto e imagine que ele tem toda a viagem mapeada e planejada. O capitão e a tripulação sabem exatamente para onde estão indo e quanto tempo levará. Ele tem um objetivo definido. Em 9.999 vezes em 10.000, ele chegará ao destino que planejou. Agora peguemos outro navio, igual ao primeiro, mas desta vez não colocamos uma tripulação nele, nem um capitão ao leme. Não damos a ele um ponto de mira, um objetivo, um destino. Apenas ligamos os motores e deixamos ele ir. Acho que você concordará comigo que, se ele sair do porto, provavelmente afundará ou acabará encalhado em alguma praia deserta, um navio abandonado. Ele não pode chegar a lugar algum porque não tem destino nem direção, e o mesmo acontece com um ser humano. Pegue o exemplo de um vendedor. Não há ninguém no mundo hoje com um futuro tão promissor quanto um bom vendedor. Vendas são a profissão mais bem paga do mundo. Se formos bons nisso e soubermos para onde estamos indo, toda empresa precisa de vendedores de alto nível, e elas recompensam esses homens. Para eles, o céu é o limite. Mas quantos você pode encontrar? Alguém disse uma vez que a raça humana é organizada não para impedir que os fortes vençam, mas para evitar que os fracos percam. A economia americana hoje pode ser comparada a um comboio em tempos de guerra. Toda a economia é desacelerada para proteger seu elo mais fraco, assim como o navio, que tem que diminuir a velocidade para as embarcações mais lentas acompanharem a formação. É por isso que é tão fácil ganhar a vida hoje. Não é necessária uma mente brilhante nem muito talento para viver e sustentar uma família. Então temos um patamar que chamamos de segurança, e é isso que as pessoas procuram, mas temos que decidir até que ponto acima desse patamar queremos evoluir. Agora, voltemos ao segredo mais estranho do mundo, a história que eu queria contar a você hoje. Por que os homens com objetivos têm sucesso na vida e os homens sem objetivos falham? Bem, deixe-me lhe dizer algo que, se você realmente entender, mudará sua vida imediatamente. Se você compreender completamente o que vou lhe dizer, a partir deste momento, sua vida nunca mais será a mesma. Você de repente descobrirá que a boa sorte parece ser atraída por você. As coisas que você deseja simplesmente parecem se alinhar, e, de agora em diante, você não terá os problemas, as preocupações, aquele nó de ansiedade que talvez tenha experimentado antes, dúvida, medo. Bem, eles serão coisas do passado. Aqui está a chave para o sucesso e a chave para o fracasso. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Agora, deixe-me dizer isso novamente. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Ao longo de toda a história, os grandes sábios e mestres, filósofos e profetas discordaram uns dos outros em muitas coisas diferentes, mas há um único ponto em que eles estão em completa e unânime concordância. Ouça o que Marco Aurélio, o grande imperador romano, disse: a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Disraeli disse o seguinte: tudo vem àquele que apenas espera. Convenci-me, por longa meditação, de que um ser humano com um propósito definido deve alcançá-lo e que nada pode resistir a uma vontade que arrisca até a própria existência para sua realização. Ralph Waldo Emerson disse isto: um homem
é aquilo que pensa o dia todo. William James disse: "A maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem alterar suas vidas alterando suas atitudes mentais." E ele também disse: "Nós só precisamos agir a sangue frio como se a coisa em questão fosse real. E ela se tornará infalivelmente real, conectando-se tanto com nossa vida que se tornará realidade." Ele também disse: "Se você realmente deseja um resultado, você quase certamente o alcançará. Se deseja ser rico, será rico. Se deseja ser culto, será culto. Se deseja ser bom, será bom. Mas você deve realmente desejar essas coisas e desejá-las exclusivamente, e não desejar ao mesmo tempo uma centena de outras coisas incompatíveis com igual intensidade." Na Bíblia, você lê em Marcos 9:23, "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." Meu velho amigo, Dr. Norman Vincent Peale, colocou da seguinte forma: "Esta é uma das maiores leis do universo. Como eu queria ter descoberto isso quando era muito jovem. Ela surgiu para mim muito mais tarde na vida e descobri que é uma das maiores, se não a maior descoberta fora do meu relacionamento com Deus. A grande lei, brevemente e simplesmente declarada, é que se você pensa em termos negativos, terá resultados negativos. Se pensa em termos positivos, alcançará resultados positivos. Esse é o simples fato que está na base de uma surpreendente lei de prosperidade e sucesso em 3 palavras: acreditar e ter sucesso." William Shakespeare colocou assim: "Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos ganhar por medo de tentar." George Bernard Shaw disse: "As pessoas estão sempre culpando suas circunstâncias pelo que são." Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que se destacam neste mundo são aquelas que se levantam e procuram as circunstâncias que desejam e, se não as encontram, as criam. Bem, isso é bastante evidente, não é? E toda pessoa que descobriu isso por um tempo acreditou que tinha sido a primeira a perceber. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Agora, é lógico que uma pessoa que está pensando em um objetivo concreto e valioso vai alcançá-lo, porque é nisso que está pensando, e nos tornamos aquilo que pensamos. Por outro lado, o homem que não tem objetivo, que não sabe para onde está indo e cujos pensamentos, portanto, devem ser de confusão, ansiedade, medo e preocupação, torna-se aquilo que pensa. Sua vida se torna uma de frustração, medo, ansiedade e preocupação. E se ele não pensa em nada, ele se torna nada. Agora, como isso funciona? Por que nos tornamos aquilo que pensamos? Bem, vou lhe dizer como isso funciona, pelo menos tanto quanto sabemos. Para explicar isso, quero contar uma situação que se assemelha à mente humana. Suponha que um fazendeiro tenha um pedaço de terra fértil. Agora, a terra dá ao fazendeiro uma escolha. Ele pode plantar na terra o que quiser. A terra não se importa. Cabe ao fazendeiro tomar a decisão. Agora lembre-se de que estamos comparando a mente humana com a terra, porque a mente, assim como a terra, não se importa com o que você planta nela. Ela devolverá aquilo que você plantar, mas não se importa com o que você planta. Agora, digamos que o fazendeiro tenha 2 sementes em sua mão. Uma é uma semente de milho. A outra é beladona, um veneno mortal. Ele cava 2 pequenos buracos na terra e planta ambas as sementes, uma de milho, a outra de beladona. Ele cobre os buracos, rega e cuida da terra. E o que acontecerá? Invariavelmente, a terra devolverá o que foi plantado, assim como está escrito na Bíblia: "O que semeardes, isso também colhereis." Agora lembre-se, a terra não se importa. Ela produzirá veneno com a mesma abundância maravilhosa que produzirá milho. Então crescem 2 plantas, uma de milho, outra de veneno. Agora a mente humana é muito mais fértil, muito mais incrível e misteriosa do que a terra, mas ela funciona da mesma forma. Ela não se importa com o que plantamos. Sucesso, fracasso, um objetivo concreto e valioso, ou confusão, incompreensão, medo, ansiedade e assim por diante. O que plantamos, ela deve nos devolver. Veja, a mente humana é o último grande continente inexplorado da Terra. Ela contém riquezas além dos nossos sonhos mais selvagens. Ela devolverá qualquer coisa que quisermos plantar. Agora você pode perguntar: bem, se isso é verdade, por que as pessoas não usam mais suas mentes? Bem, acho que já descobriram a resposta para isso também. Nossa mente vem como equipamento padrão ao nascimento.
é gratuita. E as coisas que nos são dadas de graça, damos pouco valor. As coisas pelas quais pagamos dinheiro, valorizamos. O paradoxo é que exatamente o oposto é verdadeiro. Tudo o que realmente vale a pena na vida nos foi dado de graça. Nossas mentes, nossas almas, nossos corpos, nossas esperanças, nossos sonhos, nossas ambições, nossa inteligência, nosso amor pela família, pelos filhos, pelos amigos e pelo país. Todas essas posses inestimáveis são gratuitas, mas as coisas que custam dinheiro são, na verdade, muito baratas e podem ser substituídas a qualquer momento. Um bom homem pode perder tudo completamente e fazer outra fortuna. Ele pode fazer isso várias vezes. Mesmo que nossa casa pegue fogo, podemos reconstruí-la, mas as coisas que recebemos de graça nunca podemos substituir. A mente humana não é utilizada porque a tomamos como certa. A familiaridade gera desprezo. Ela pode fazer qualquer tipo de trabalho que lhe atribuirmos, mas geralmente a usamos para pequenas tarefas em vez de grandes e importantes. As universidades já provaram que a maioria de nós opera com cerca de 10% ou menos de nossas habilidades. Então, decida agora. O que você quer? Plante sua meta em sua mente. Essa é a decisão mais importante que você tomará em toda a sua vida. O que você deseja? Quer ser um vendedor excepcional? Um trabalhador melhor no seu emprego? Quer crescer na sua empresa, na sua comunidade? Quer ficar rico? Tudo o que você precisa fazer é plantar essa semente em sua mente, cuidar dela, trabalhar continuamente em direção ao seu objetivo e ele se tornará realidade. E não apenas se tornará, não há como isso não acontecer. Veja, isso é uma lei, como as leis de Sir Isaac Newton, as leis da gravidade. Se você subir no topo de um prédio e pular, sempre cairá para baixo, nunca para cima. E o mesmo acontece com todas as outras leis da natureza. Elas sempre funcionam, são inflexíveis. Pense no seu objetivo de forma relaxada e positiva. Visualize-se em sua mente já tendo alcançado esse objetivo. Veja-se fazendo as coisas que fará quando alcançar seu objetivo. Nosso tempo tem sido chamado de Era do Fenobarbital, a era das úlceras, dos colapsos nervosos e dos tranquilizantes. Em um momento em que a pesquisa médica nos elevou a um novo patamar de saúde e longevidade, muitos de nós nos preocupamos até uma morte prematura, tentando lidar com as coisas de nossas próprias maneiras, sem aprender algumas grandes leis que poderiam cuidar de tudo para nós. Essas coisas trazemos sobre nós mesmos através de nosso modo habitual de pensar. Cada um de nós é a soma total de seus próprios pensamentos. Estamos onde estamos porque é exatamente onde realmente queremos estar, quer admitamos isso ou não. Cada um de nós deve viver dos frutos de seus pensamentos no futuro, pois o que você pensa hoje e amanhã, no próximo mês e no próximo ano, moldará sua vida e determinará seu futuro. Você é guiado por sua mente. Lembro-me de uma vez que estava dirigindo pelo leste do Arizona e vi uma daquelas enormes máquinas de movimentação de terra rugindo pela estrada a cerca de 55 km por hora, carregando o que parecia ser 30 toneladas de terra. Uma máquina tremenda, incrível, e havia um homenzinho empoleirado lá no topo, com as mãos no volante, guiando-a. E enquanto dirigia, fiquei impressionado com a semelhança daquela máquina com a mente humana. Apenas imagine que você está sentado no controle de uma fonte de energia tão vasta. Você vai simplesmente cruzar os braços e deixá-la correr para um buraco? Ou vai manter as mãos firmes no volante e controlar e direcionar esse poder para um propósito específico e valioso? Isso depende de você. Você está no banco do motorista. Veja, a própria lei que nos dá sucesso é uma espada de dois gumes. Devemos controlar nossos pensamentos. A mesma regra que pode levar um homem a uma vida de sucesso, riqueza, felicidade e todas as coisas que ele sempre sonhou para si e para sua família, essa mesma lei pode levá-lo para o fracasso. Tudo depende de como ele a usa, para o bem ou para o mal. Esse é o segredo mais estranho do mundo. Agora, por que eu o digo que é estranho? E por que eu chamo de segredo? Na verdade, ele não é um segredo. Ele foi proclamado por alguns dos primeiros sábios da humanidade e aparece repetidamente na Bíblia, mas muito poucas pessoas aprenderam isso ou compreendem. É por isso que é estranho. E por alguma razão igualmente estranha, ele continua sendo praticamente um segredo. Acredito que você poderia sair e andar pela rua principal da sua cidade e perguntar a um homem após o outro qual é o segredo do sucesso.
e provavelmente não encontraria um homem em um mês inteiro que pudesse lhe dizer. Agora, essa informação é extremamente valiosa para nós, se realmente a compreendermos e aplicarmos. Ela é valiosa não apenas para nossas próprias vidas, mas para as vidas daqueles ao nosso redor, nossas famílias, funcionários, colegas e amigos. A vida deveria ser uma aventura emocionante, nunca deveria ser entediante. Um homem deveria viver plenamente. Ele deveria estar feliz ao sair da cama de manhã. Ele deveria estar fazendo um trabalho que gosta de fazer porque faz bem. Certa vez, ouvi Grove Patterson, o grande editor-chefe do Diário de Toledo, fazer um discurso, e ao concluir sua fala, ele disse algo que nunca esqueci. Ele disse: "Meus anos no ramo jornalístico me convenceram de várias coisas. Entre elas que as pessoas são basicamente boas e que viemos de algum lugar e estamos indo para algum lugar. Portanto, devemos fazer do nosso tempo aqui uma aventura emocionante. O arquiteto do universo não construiu uma escada que leva a lugar nenhum. E o maior professor de todos, o carpinteiro das planícies da Galileia, nos deu esse segredo repetidas vezes. Como credes, assim vos será feito."